sexto estado físico da matéria, sexta fase de agregação da matéria, é chamado de condensado fermiônico, sendo que esse termo condensado eu coloquei entre aspas, que na verdade é um contrassenso, porque nesse condensado fermiônico as partículas, cada partícula tem um estado de energia independente, elas não se agregam, tá bom? Então é um termo de certa forma inadequado. Então, condensado fermiônico é uma fase da matéria formada por partículas fermiônicas, por férmions, que se comportam como superfluidas a baixas temperaturas. Do mesmo jeito do condensado de Bose-Einstein, o condensado fermiônico, que é a sexta fase de agregação, ela também tem uma superfluidez, tá bom? Então, uma diferença entre esses dois condensados, o condensado de Bose-Einstein eu disse que é formado por bósons, que eu lhe disse que já lhe mostrar o que são. E o condensado fermiônico é formado por férmions, que eu também vou já lhe mostrar o que são. Então, o primeiro condensado fermiônico, condensado de Bose-Einstein em 1995, condensado fermiônico em 2003. Então, a sexta fase de agregação da matéria, sexto estado físico da matéria em 2003. Ele foi feito, né, usando um gás com 500 mil átomos de potássio resfriados a temperaturas próximas do zero absoluto e submetidas a um campo magnético. Então, tanto o condensado de Bose-Einstein como condensado fermiônico são a baixíssimas temperaturas e pressões extremamente pequenas, tá bom? Futuras aplicações desse condensado fermiônico. Supercondutividade. No caso aí, ó, em alta temperatura, um fenômeno com potencial para revolucionar a geração e transmissão de energia elétrica e toda a indústria eletrônica. Hoje em dia existe a supercondutividade, mas a temperatura tem que ser baixíssima. Então há potencial para se fazer supercondutividade com condensado fermiônico em temperaturas mais elevadas, tá bom? Esse condensado fermiônico recebe esse nome, é uma homenagem ao físico Enrico Fermi, que é um físico italiano. E aqui, o condensado de Bose-Einstein, veja que as partículas elas acabam tendo energias, uma mesma energia. Eu posso ter partículas com a mesma energia no condensado de Bose-Einstein. Já no condensado fermiônico, a rigor não é um condensado, porque cada partícula tem uma energia individual. E essa energia da partícula que tiver a maior energia, chamada energia de Fermi. Então, olha aqui como é que se comportam as partículas no condensado fermiônico. Cada partícula tem uma energia única. Já no condensado de Bose-Einstein, duas partículas podem ter uma mesma energia. E o que são bósons? O que são férmions? Tá bom? Um férmion é uma partícula que tem um spin semi-inteiro. Por exemplo, -meio, -3/2. E um bóson, ele tem um spin inteiro, certo? Então aqui, ó, todas as partículas elementares são férmions ou bósons. Hoje em dia nós sabemos que os prótons, os nêutrons, eles são constituídos por partículas mais elementares ainda. Quando a gente estuda química quântica em nível mais aprofundado, a gente vê e estuda essas diversas partículas que muitas vezes se juntam para formar os prótons, os nêutrons, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, sempre que o spin não for inteiro, você tem um férmion. Que o spin, ó, meio, é um férmion. Meio. Todos aqui são férmions. Já esse spin aqui, ó, 0, são bósons. Então, esses aqui, ó, são férmions. Esses aqui são bósons. Veja que existem alguns tipos de férmions, né? Os quarks, os leptons, do mesmo jeito que tem alguns tipos de bósons, ó, o Gauge bósons, tá bom? E cada partícula dessa aí tem alguns nomes, né? Up, charm, top, down e por aí vai, ó. Tá bom?
Olha aqui, elétron, muon, tal, eletroneutrino, muoneutrino, tal neutrino. Né? Como eu disse, não é para você querer decorar isso, é só para você ver que hoje existem diversas partículas que compõem prótons e nêutrons. Aqui outra figura que faz a diferença. Ó, existem os férmions, todos eles têm spins decimais, né? Ó, meio, 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 meio. Existem os quarks, os leptons, existe até a antimatéria, né? Ó, que são os antiférmions, os antiquarks, os antileptons. Sétimo estado de agregação da matéria, pelo menos 7, né? Nós já temos aí algumas fontes que indicam um 8º estado de agregação da matéria e uma 8ª fase de agregação da matéria. Nada impede que mais fases sejam produzidas, né, sejam alcançadas manipulando as condições de temperatura, de pressão, campo magnético, etc. Nós vamos parar aqui na 7ª fase nesse nosso aprofundamento. É o superfluido de polaritons, ou de polaritons. É o 7º estado físico da matéria, ou 7ª fase de agregação da matéria. Trata-se de um material sólido, preenchido com uma série de partículas de energia conhecidas como polaritons, ou polaritons. Os polaritons foram capturados na forma de um superfluido no interior de estruturas ópticas construídas em camadas, cada uma medindo poucos nanômetros de espessura. É um método radicalmente novo, tanto para mover energia de um ponto para o outro, como também gerar um feixe de luz coerente, um laser, utilizando uma quantidade de energia muito pequena. Então, esse 7º estado físico da matéria, que é o superfluido de polaritons, ele traz uma potencialidade de aplicações muito grandes. Mover energia de um lugar para outro. Produzir um laser a partir de pequena quantidade de energia. Ok? Então, com isso, está aí uma pincelada. Não se preocupe em decorar, mas pelo menos se alguém lhe perguntar quais são as fases ou os estados de agregação da matéria, você diz, olha, as 3 fundamentais são sólido, líquido, gasoso. Mas existe o condensado de Bose-Einstein, existe o plasma, que é a fase de agregação mais abundante do universo, existe o condensado fermiônico, né? Existe o superfluido de polaritons, etc. E aí, quem quiser aprofundar um pouco mais, na própria internet você encontra muitas informações sobre esses estados de agregação da matéria, essas fases de agregação da matéria. Finalizamos o nosso aprofundamento, a gente volta já já com o que eu diria a última parte do nosso módulo 5, que nós vamos estudar agora as substâncias puras e as misturas, as substâncias puras simples, as substâncias puras compostas, as misturas, os diversos tipos de mistura, mistura comum, mistura eutética, mistura azeotrópica, mistura homogênea, mistura heterogênea, ou seja, entramos agora numa parte muito importante, que cai demais em provas. Voltamos já.